Bom dia, e aqui nós estamos para falar hoje de um código que nós vamos acessar. É isso mesmo, é o código da visão progressiva. Sabem o que é isso? É muito louco, mas eu vou dar um exemplo. Quando você está na estrada, por exemplo, com seu carro, você liga o farol, certo? Quando você liga o farol, você enxerga até um certo ponto na estrada, quando está à noite. Se você ligar o farol, a luz alta, você enxerga mais um tanto para frente, correto? Então, é a nossa visão progressiva. Você não consegue enxergar uma distância tão longe. Então, você precisa enxergar progressivamente, ou seja, cada vez que você chega num ponto, você enxerga mais à frente. Você chega mais num ponto, você enxerga mais à frente. Então, essa visão progressiva é o que nós vamos falar hoje e é o que nós vamos aprender para virar aí essa chave, para usar esse código ao nosso favor e nós vamos entender tudo. Gente, então o que é? A visão progressiva é como se a pessoa que ela tem essa visão, né, progressiva, ela tem projeto na testa. É muito louco isso, né? Mas é isso mesmo, ela consegue entender o jogo, que é você faz, aplica, aprende, aplica. E se não deu certo, você vai e faz de novo. Mas a partir do ponto que você enxergou. Ou seja, essas pessoas que têm projetos, né, na testa, ela enxerga um pouco além daquilo que nós enxergamos. Normalmente, nós que não temos essa habilidade, né, essa capacidade, e isso é treinável, tá, pessoal? Ela realmente consegue enxergar lá na frente. Ela tem essa visão, né, mas ela tem a sabedoria de ver o que ela viu e nunca desver, né, gente? Porque aquilo que a gente vê, a gente não desvê, certo? Então, como que funciona? Gente, o que acontece? Na corrida da vida, essas pessoas, elas são campeãs, porque elas conseguem enxergar lá na frente. É como se ela colocasse mesmo a luz alta e enxergasse, né, na vida, o que ela pode fazer, o que ela pode ser. É como se ela fosse até o futuro e voltasse para o presente, fazendo o que tem que ser feito. Às vezes é complicado de entender isso, mas as pessoas que conseguem ir até o futuro, e principalmente as pessoas que conseguem ir no futuro do futuro, essas pessoas, elas são campeãs na corrida da vida. E a gente precisa aprender como faz isso. Se hoje nós vivemos a vida ainda que nós não queremos, é porque nós ainda não entendemos como que o jogo da vida é jogado. E eu falo sempre que se você não aprender o jogo da vida, você simplesmente vai morrer sem saber jogar, se você não aprender. Então, vamos correr aí com nossos resultados, vamos correr com as nossas instruções. Gente, eu amo instrução. Instrução faz com que a gente saia realmente da ignorância. Gente, o que quer dizer isso? É você não seguir a boiada. A gente fala seguir a boiada porque normalmente as pessoas estão indo sempre pro mesmo caminho, né? O caminho mais fácil. As pessoas, elas tendem a inclinar para o caminho mais fácil. E quando o caminho ele é tortuoso, ele é difícil, ele é pesado, tem lá as pedras que a gente precisa tirar do caminho, essas pessoas, elas normalmente elas não estão dispostas a pagar o preço, né? Elas não estão dispostas a tirar o caminho das pedras, elas querem passar pelo caminho que o outro passou, mas sem tirar as pedras. Então, eu quero dizer para você que se você não está disposto a fazer algo por você mesmo, ninguém vai fazer, ninguém vai tirar as pedras para você. Vai ter que ser você mesmo. Eu lamento em te informar, mas a parte boa disso é que você tem capacidade para isso, você pode, porque se uma pessoa conseguiu, você também consegue, foi o que nós falamos ontem, se um conseguiu, o outro também consegue, depende de cada um. Né? Então, se você está disposto, você vai fazer sua parte, você vai fazer o que tem que ser feito, como eu disse, você não é mais criança e o adulto faz o que tem que ser feito. Você precisa ganhar velocidade. Para você ganhar velocidade, você precisa andar com pessoas que estão à frente de você. Sempre que você sentar a uma mesa, você que seja o mais bobo da mesa. Por quê? Porque quando você senta na mesa de gigantes, de águias, e você ainda é um gatinho, você aprende, você acelera os seus resultados. Então, não ande com a boiada. Ande com quem é águia, ande com quem é tubarão. Por que a gente fala isso? Porque essas pessoas, elas têm uma visão progressiva assustadora. E nós precisamos estar perto dessas pessoas, porque não adianta você querer ter um resultado diferente se você continuar no mesmo ambiente que você está. Porque se você conseguiu o resultado que você tem até agora, porque você está inserido neste ambiente. Eu digo para vocês que a ambiência é extremamente importante para que você mude os seus resultados. Porque as pessoas que estão ao teu redor, e acredite ou não, tem muita gente que acha que é clichê demais, mas você é a média das 5 pessoas que você convive. Então eu quero saber com quem você está convivendo.
Gente, porque a pessoa que ela é boa em desculpa, ela não é boa em mais nada. Eu descobri isso porque eu era muito boa em desculpa. Eu contava uma historinha absurda, assustadora pra mim mesmo. E quando eu descobri que eu estava contando essa historinha, que essa historinha ela sequer existia, era um conto, eu falei, chega, chega, porque eu não sou contadora de história. Eu sou realizadora dos meus sonhos. Eu executo as minhas decisões, então eu decido fazer o que tem que ser feito. Eu decido ser quem eu nasci para ser e a partir deste momento eu não conto mais historinhas para mim. E o meu cérebro, a minha mente, quando ela começa a contar historinha, eu logo falo para ela, epa, epa, aqui quem manda sou eu. Aqui ninguém conta história. Aqui as pessoas realizam. Então tua mente, tua louca, lembra que quem manda aqui sou eu? Gente, vocês às vezes podem achar engraçado, né, o que eu tô falando, mas eu falo isso mesmo. Eu olho no espelho e eu coloco a mão de poder. O erro do ser humano é focar naquilo que ele não quer. Mas então eu vou te dizer uma coisa: se você quer subir no pódio, foca no pódio. Não foca no que você vai necessariamente encontrar no caminho, porque você vai encontrar dificuldades no caminho, obstáculos. Mas se você tiver foco na proa, não tem como você não alcançar. Não tem como, mas você precisa saber que vai dar ruim. Tudo que você for fazer e você ainda não sabe como fazer, vai dar ruim. Mas se você desistir, você vai ser mais um fracassado. Porque o fracassado é aquele que desiste. O fracassado é aquele que nem tentou para ver se realmente dá conta. E eu vou te dizer que a primeira vez que você vai fazer, dificilmente você vai conseguir. O que você não pode é desistir. Então, se você tem um objetivo, se você quer alcançar o teu sonho, você vai ter que entender que você vai ter que passar pelo caminho das pedras. E você vai ter que tirar, às vezes, pedras gigantes e pesadas. Às vezes você vai doer. Às vezes você vai ficar uma semana dolorido. Mas você precisa fazer isso. E uma coisa muito importante que eu aprendi, que pobreza, gente, é improdutividade. Quando eu entendi isso, a minha mente fez assim, ó, pum, explodiu. Porque eu falei, cara, faz todo sentido. Pobreza é improdutividade. Quem produz não é pobre. Então eu vou dizer pra você, o pobre é aquele que não produz nada. Talvez você produza pouco, então você não é tão pobre ou tão rico, né? Mas o que você tem que entender é que se você quer ficar rico, você precisa produzir. Muito forte isso, né? Mas eu creio que a partir desse ano você vai mudar a tua mentalidade, você vai deixar de ser uma pessoa medíocre, porque é isso que nós temos que deixar de ser. Nós não nascemos para ser essas pessoas medíocres que nós nos tornamos, nós nascemos para muito mais. Nós nascemos para as alturas. Nós somos filhas e filhos do Rei. E quando você entender isso, que você é filho amado, você é imagem e semelhança do Criador, você é feito da mesma energia que Ele, você vai entender que você pode tudo que você quiser. Mas você precisa fazer o que tem que ser feito. Ó, e tem um detalhe, nós somos programados para não dar certo, tá? E o que mais assustador é quem te programou foi seu pai, sua mãe, foi sua família, né? As pessoas que você conviveu. Então, deixa eu te falar, mas primeira coisa, você vai honrar o teu pai e tua mãe. E muitas das vezes as pessoas perguntam, como que eu faço para honrar meu pai e minha mãe? Prosperando. Você só vai honrar o teu pai e tua mãe quando você prosperar. Saia da casa dele, se você já é um adulto, vai viver a tua vida, vai cuidar da tua vida. Mas a única maneira de você honrar o teu pai e tua mãe é prosperando na vida, é dando certo. Porque vocês precisam honrar eles acreditando que o que eles fizeram, né, com a gente foi o que eles tinham em consciência, foram o que passaram para eles e eles passaram para nós. Mas chegou o momento de você quebrar o ciclo, você fazer totalmente diferente. E não pensa que eles são culpados necessariamente. Foram eles que fizeram isso, mas com a consciência que eles tinham, porque eles também foram programados para isso. Eles foram programados para não dar certo. Mas você agora que sabe disso, cabe a você fazer o que tem que ser feito, certo? Ó, e o que muda, além da tua mentalidade, são as suas decisões, tá? Se você viver de condição, você nunca vai chegar no objetivo que você deseja. Então, eu vou deixar aqui o meu último recadinho, porque eu vou ler para vocês as tarefas de hoje, mas não viva de condição, viva de decisão. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, o universo olha para você e fala, puta que pariu, ele tomou a decisão, agora nós precisamos auxiliar. E bola pra frente. Gente, por mais difícil que a sua vida esteja, por mais difícil que as coisas pareçam, o que você tem que entender é que é o que você enxerga. Porque é a mesma coisa que você acha difícil, o outro faz com tranquilidade. Então, quando você entender isso, por que o outro faz com tranquilidade, cola nele. Procure saber como que ele faz, qual que é a mente dele. Se você tá perto de pessoas que faz coisas ou não fazem, né, da forma que você faz, que são medíocres, sai de perto dessas pessoas, começa a ficar perto das pessoas que têm resultados, para você ter o resultado que você deseja. É assim que vai ser. Gente, eu vou ler aqui as tarefas que tá aqui no meu computador
É bem interessante. Ó, na verdade, as pessoas têm muitas visões todos os dias, mas o que impede elas, né, de transformar as visões em realidade é o fato que elas não colocam em prática. A partir de hoje, todas as ideias que tiver, mesmo que pareçam ridículas e absurdas, você vai começar a anotar. Anota num bloco de notas, tá? E releia essas ideias e escolher uma para fazer acontecer naquele dia. Todos os grandes inovadores priorizaram uma espécie de eficácia pessoal extrema. Seu pensamento era direcionado para uma inovação de cada vez, ou seja, faça uma de cada vez. Cada ideia que você tiver, vai testando. Depois nós vamos falar sobre a chave do teste, nós não chegamos nela ainda, mas é muito importante você ter uma ideia, anotar ela no papel e testar para ver se dá certo. Quanto mais você testa, mais você vai descobrir que você tem ideias incríveis e milionárias.